Amém. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que, sinceramente, é para mim. Deus tem ministrado isso tanto ao meu coração e já tem, na verdade, até alguns meses que eu tenho refletido sobre isso, mas à medida que a gente vai vivendo a vida e entendendo tudo que o Senhor quer fazer, palavras como essa têm o poder de mudar a nossa vida. Ela tem mudado a minha vida e eu espero que ela mude a sua vida também. Eu vou falar de uma mensagem que vai exigir de você atenção, uma mensagem que vai exigir de você alinhamento com a missão. No final das contas, talvez seja uma das palavras mais alinhadas à ideia do sacerdócio universal que eu já preguei na vida. E ela não vai parecer que é assim quando você lê o texto, o texto não vai te falar imediatamente o que eu sinto que o Espírito quer falar no nosso coração hoje. Então se conecte em Deus agora, presta atenção e creia que o Senhor quer falar com você, amém? Afinal de contas, o nosso espírito muitas das vezes entende as palavras que nós estamos recebendo, mas as nossas mentes ainda não as entendem muitas vezes. Eu queria que você abrisse a Bíblia junto comigo, em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, a partir do versículo 1. Obrigado. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Eu clico e não vai. Só vou testar meu passador, gente, um segundo. Tá ótimo, obrigado. Quem achou Atos 28 diz amém. Quem não achou, diz Escola de Líderes. Todo mundo achou. Estou lendo na NVI, ok? Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Glória a Deus pela sua palavra. Queridos, eu li um livro ano passado, e esse livro é sobre liderança. Eu recomendo a leitura. Se você quiser ler um ótimo livro sobre liderança, eu recomendo. Ele chama Lidere com Isso em Mente. Lidere com Isso em Mente, do Craig Groeschel. Craig Groeschel é o pastor da Life Church, a igreja americana que mais cresce nos Estados Unidos, e é também o responsável pelo aplicativo da Bíblia que a gente usa no celular, quando você usa o aplicativo da YouVersion. E nesse livro, com nome estranho, né? Lidere com isso em mente. Isso o quê? No livro, o Craig explora o que ele chama de isso. No livro, elemento intangível, quase místico, assim, meio diferente, que algumas organizações, igrejas e líderes possuem. Em outras palavras, gente, o isso de um líder, o isso de uma igreja, é o que diferencia ela das outras. É o que te diferencia dos outros. Você tem um isso especial na sua vida. Normalmente é assim. Se você perguntar para mim qual é o isso da Central, são alguns, mas um deles, sem dúvida alguma,
são nossas células, são nossos pequenos grupos. Isso nos diferencia, a forma como vivemos a vida do pequeno grupo, a forma como vivemos relacionamentos genuínos. Isso é uma marca lá da nossa igreja em Belo Horizonte. Mas isso, segundo o Craig no livro, é uma soma, é uma combinação de paixão, visão, cultura saudável, unção e autenticidade. Não é fácil definir o isso de cada um, mas é impossível ignorar esse isso. Então, eu creio que isso é uma palavra pequena, mas com um significado muito grande. E é tão impressionante que esse pastorzão escreveu um livro sobre ela. Isso é uma faísca que acende um movimento. Eu estou esperando que algo aconteça com você hoje. Eu tenho essa expectativa. E que esse isso de hoje possa marcar seu ministério daqui para frente. Mas vamos pensar, queridos, com sinceridade. E quando isso da sua vida, da minha vida, é uma ferida? E quando aquilo que nos marca é uma perda, uma falha, em outras palavras, uma mordida de cobra? Em Atos 28, Paulo é atacado por uma víbora. E todos acham que aquilo que aconteceu com Paulo é o fim da vida dele. Mas Deus, nessa história, transformou a mesma mão que sangrou na mão que curou a ilha inteira. A mão rejeitada virou a mão estendida. O isso que parecia sentença de morte se tornou sinal de esperança. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu não sei qual é a dor que você esconde. Eu não sei o passado que você considerava que te desqualificava. Quando a gente fala da ideia do sacerdócio universal, de que todos são ministros, de que todos vocês são chamados, a gente sempre tenta achar uma desculpa para não ser a gente. E muitas das vezes essa desculpa, ela vem disfarçada de uma falha que você viveu, de um pecado que você carrega, de uma marca, uma mordida que você carrega. Mas eu garanto para você que isso, quando entregue a Deus, se transforma em uma plataforma de cura. E você tem que sair daqui hoje crendo no fato de que Deus também pode usar isso que você viveu. Eu estou sendo muito criativo nessa abertura, eu sei, para explicar que Deus pode usar isso aí na sua vida. E criatividade é uma palavra que me marca muito. Por exemplo, se a gente ouve as músicas que existem hoje em dia, tanto as cristãs quanto as não cristãs, muitas das vezes o autor ouviu uma frase que ele já ouviu várias vezes e agora ela virou música. Eu, por exemplo, tive o privilégio de escrever um livro ano passado, você pode ter um daqui a pouco. O pastor Adonias, que esteve aqui ontem, já escreveu 2. E esse tipo de coisa gera e exige de nós uma criatividade grande, assim. Mas eu fiquei refletindo sobre criatividade, e criatividade não é definido por quantas ideias você tem. Ideia, todo mundo que está aqui possui. Seja muitas, poucas, mas todo mundo tem ideias. Isso não é criatividade. Criatividade é definido por como você implementa as ideias que você tem. Não adianta nada você pensar um tanto de coisa e nunca implementar nada. E eu fico pensando sobre criatividade, mas eu acho que nós cristãos temos um aspecto da criatividade que os não crentes não têm. Porque eu fico pensando, tem gente que passa por um desgosto na vida, por uma marca, por uma mordida de cobra, e acaba se tornando alcoólatra por isso. Acaba mexendo com drogas, acaba talvez pensando em tirar sua própria vida. Eu creio que criatividade é conseguir transformar tudo que a gente passou em algo produtivo. Criatividade em Deus, e essa é a capacidade que o cristão tem, que o não crente não tem, é viver qualquer coisa, seja bom ou ruim, e conseguir, apesar das nossas experiências e a partir delas, gerar algo frutífero, gerar algo que gera vida e não morte. E eu creio que o que gera vida na nossa vida, irmão, não é necessariamente o que você ouve num culto, não é o que você ouve na célula apenas, mas é, na verdade, a sua capacidade de levar as coisas que acontecem com você e fazer com que essa coisa seja produtiva e frutífera.
Quanto mais doloroso for o evento, maior é a oportunidade para Deus mostrar seu poder criativo na nossa vida. Vamos ser sinceros, todos são criativos, mesmo que em quantidades diferentes. Vocês estão comigo até agora? Só que eu tenho uma notícia para você. Deus também é criativo, mas Ele tem uma diferença de nós. Ele não é só criativo, Ele é criador. Isso significa que pessoas criativas podem pegar algo e transformá-las em alguma coisa. Deus é criador, Ele pode pegar nada e transformá-lo em alguma coisa. Eu amo como Deus um dia disse à escuridão: haja luz. E a partir do nada, o que tinha era escuridão, e uma palavra de Deus fez trazer à existência algo que não existia. Isso no original, no Antigo Testamento, é a palavra hebraica bara. É quando Deus fala e traz à existência o que não existia. E ele normalmente, esse verbo às vezes está conectado a outro verbo que é ex nihilo, é criar a partir do nada. Por que esse pastor está dando essa volta toda nessa introdução? O Deus que nós servimos, Ele não é só criativo, Ele é criador. E Deus não teve que se inspirar em nada para gerar o que Ele gerou. Deus não teve que viver com nada, porque Ele sempre foi. Deus não teve que responder a nada, porque quando Ele falou, a luz foi a resposta à sua palavra. Eu estou tentando definir essa estrutura aqui na introdução, em torno de uma ideia poderosa, que sempre tem poder para mudar tudo em nós. Sabe qual a ideia que é? É que o Deus Criador vive dentro de você. O Deus que é capaz de fazer o nada virar alguma coisa. O Deus que é capaz de pegar uma experiência que você viveu e transformar em algo produtivo, está dentro de você agora. Se você já entregou sua vida para Jesus, o Deus Criador vive em você. Então, se o Deus que pode fazer algo a partir do nada vive em você, é lógico que um Deus com esse poder bara, um Deus com esse poder criador, também pode levar algo na sua vida que não parece com o que você orou para acontecer, que não parece com um desejo que você tinha, que não parece com a profecia que você já recebeu, e assim mesmo Ele pode transformar isso exatamente no que você precisa, no momento que você mais precisa. Por quê? Porque Ele é bom nisso. Porque Deus não precisa ouvir nada para fazer algo. De fato, Deus pode levar algo tão bobo, como uma escolha errada que você fez, uma decisão que você tomou, e transformar ela em grande sabedoria para o seu futuro. Eu li na Bíblia, por exemplo, sobre o rei Salomão, que você já ouviu falar, o rei mais sábio que já existiu. Mas o que me surpreende na história de Salomão, é que o seu nascimento é resultado de uma má decisão do seu pai Davi. Já parou para pensar nisso? Deixa eu te ensinar isso, talvez isso te ajude a olhar com o olho um pouco mais compassivo para você mesmo. Não que você tenha feito qualquer coisa errada nos últimos 3 anos, viu? Mas, só para que você saiba, Deus sempre vai querer usar a sua sabedoria. Deus quer que você seja sábio. Toda vez que você vai tomar uma decisão para o seu futuro, para o seu ministério, para a sua vida, Ele quer que você use da sabedoria. E Ele fez isso de forma tão legal, que Ele prometeu, de forma infalível, que a gente ora muito por céus abertos, sim ou não? Deus, o Senhor abre o céu sobre nós. Mas deixa eu te dizer, no que tange sabedoria, o céu nunca fecha. Quem disse isso? A Bíblia. Olha o que Tiago 1 diz, do versículo 5 ao 8. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que você tem que fazer? Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Tem uma condição? Tem. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Esse que não crê, esse que duvida, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. Mas o texto está dizendo que se você tem que tomar uma decisão amanhã, e você crê que Ele vai te dar, e pedir, Deus, me dê sabedoria para essa decisão. Sabe o que vai acontecer? Você vai receber. Mas vamos ser sinceros aqui.
Toda decisão que você tomou nos últimos 6 meses foram sábias? Isso é sinal que nós não fazemos essa oração tanto, apesar de ser garantido. Então, existe sabedoria e Deus quer que a gente use dessa sabedoria para tomar as decisões da nossa vida. Mas, se você não usa a sabedoria, Deus é tão grande, tão bom, tão incrível, que quando você não usa a sabedoria, Ele vai usar a sua estupidez. Eu me lembro de um atendimento que eu fui com o meu pai, anos atrás. Meu pai era pastor, faleceu em 2023. Quando eu estava adolescente ainda, não tinha smartphone, não tinha o que fazer. E meu pai me arrastou para um atendimento pastoral de um casamento em crise, um casamento de mais de 30 anos de casamento. E eles me colocaram na mesa, sentado, no meio da conversa, sem poder falar nada. Mas eu fui um espectador daquele aconselhamento. Eu acho que aquele dia meu pai orou por sabedoria, porque ele estava inspirado diferente, assim, eu achei muito diferente. Eu lembro que a mulher, gente, e eu só lembro dessa conversa porque a mulher se socava, ela estava literalmente se batendo. Ela falando assim, eu não acredito que eu fiz essa escolha. Eu não acredito que eu casei com esse cara. 30 e poucos anos de casado, não vou lembrar quantos. E ela ficava se batendo. Eu fui muito estúpida. E aí meu pai, e o marido lá ouvindo, coitado. Isso não foi nas costas dele, não, ele estava sentado na mesa. Meu pai olha para a foto atrás dela e fala assim, esses 3 filhos da senhora, vieram desse casamento aí? Ela, foi. E esses filhos, eles são importantes? Falei, gente, a mulher está brava ali, meu pai está falando dos filhos delas, o que meu pai está arrumando? E aí ela falou assim, meus filhos são a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu daria a minha vida por eles. E os 3 são filhos desse homem aí? Aí eu falei, meu pai está doido, até eu sei que os 3 são filhos dele. O que ele está perguntando? E a mulher, é isso mesmo, os 3 são dele. Aí meu pai, inspirado pelo Espírito, falou assim, não é impressionante como é que as 3 melhores coisas que aconteceram na sua vida vieram de uma decisão tão estúpida que a senhora tomou? Eu acho esse exemplo perfeito. Deus, Ele usa, sim, da sabedoria, quando a gente usa a sabedoria. Mas se necessário, Ele vai usar da sua estupidez. Pare por um minuto agora e pense nas coisas que Deus já deu para você, apesar das suas más decisões, apesar de você não ter merecido. Deixa eu dar um passo adiante. Deus pode fazer mais através de algo estúpido do que os humanos podem fazer através da sabedoria sem Ele. É assim que Deus é grande. Pastor, você está me dizendo para eu sair daqui e fazer coisas idiotas? Você está me dizendo para dirigir bêbado? Para tomar más decisões? Para me casar com a pessoa errada? Lógico que eu não estou falando nada disso. Mas o fato é que se nós estamos falando de Atos 28 e Paulo participou de um grande milagre, de uma cura extraordinária numa ilha, isso tudo é verdade, mas você não pode negar o fato que tudo começou com algo estúpido que poderia ser evitado. Eu acredito que o que impede que muitas pessoas aqui acreditem que Deus pode usar a sua vida, é porque você conhece a sua vida, você conhece a situação que você se encontra, você sabe todos os erros que você já cometeu. Isso te coloca num estágio problemático para começar a servir. Eu creio, irmãos, que a gente tem dificuldade de entender e crer que Deus pode usar isso na nossa vida. Toca aí quem está do seu lado e fala assim, Deus quer usar você. Afinal de contas, se você não for sábio, Ele vai usar o estúpido. Vamos pensar de novo, olha para mim. Davi dormiu com Batseba. Estúpido. Ele matou o marido que estava lutando por ele. Estúpido. Ele tentou encobrir tudo, gente. Estúpido. Depois de ser confrontado pelo profeta, ele se arrepende genuinamente. Quando ele terminou de se arrepender,
Batseba perdeu o filho que ela estava esperando dele. Mas ele fez dela sua mulher, amou ela de novo, e ela gerou um filho, seu nome Salomão, o rei mais sábio da história, que nasceu de algo extremamente estúpido. Como que Deus poderia fazer algo tão esplêndido a partir de algo tão estranho? Eu te explico. Isso se chama graça. Vocês querem uma definição de graça dentro dessa mensagem? Eu tenho uma para você. Quando você não usa a sabedoria, Deus usa qualquer coisa, inclusive os seus erros e a sua estupidez. Isso é graça. Quando você escolhe a coisa errada, mas Deus ainda assim decide usar você. Irmãos, a gente gostaria de eliminar o número de vezes que a gente usa decisões ruins e tem que ir diante de Deus. Vamos ser sinceros, ninguém aqui quer dar matéria-prima para Deus usar. Ninguém. Mas eu não te contei ainda, mas no contexto do texto que nós lemos, antes de Atos 28 começar, o contexto trata de uma tempestade. Na verdade, não é qualquer tempestade, são ventos de furacão por 2 semanas. O barco que eles estão naufragou. O versículo 1 do texto que nós lemos afirma que eles chegaram em segurança e lá eles descobrem que a ilha se chamava Malta. Se você não tem o contexto bíblico, você vai olhar para o texto e vai pensar, Paulo está indo descansar numa ilha, está saindo de férias, deve ser. Se não tem o contexto na Bíblia, você está pensando que ele está fugindo daquela igreja maluca lá de Corinto. Mas em Atos 27, Paulo, na verdade, acabou de passar por esse vento terrível de furacão. Só que o interessante é que antes de começar a tempestade, Paulo vira para os marinheiros, para os chefes do barco e fala assim: gente, eu sei que vocês entendem de navegação, eu entendo de Deus. E Deus falou para mim que vai ter tempestade. Paulo deu conselhos, deu uma sugestão, dizendo: não vamos não, vamos ficar por aqui mais um pouquinho, não vamos entrar no mar não, porque vai vir uma tempestade. E perceba, os marinheiros decidiram viajar assim mesmo, e resultado, o que Paulo disse que aconteceria, aconteceu. Agora, você percebeu? Paulo estava a bordo de uma má decisão de outra pessoa. Eu acho que esse é um dos lugares mais difíceis de estar. Uma coisa, irmão, é você crer que Deus pode usar você quando você tomou uma decisão ruim. Outra coisa é você estar embarcado na decisão ruim de outra pessoa que está respingando em você. E o desafio é continuar crendo que seja você que fez ou outra pessoa que fez, Deus também pode usar isso. O desafio é continuar crendo que seja uma decisão ruim sua, seja algo que aconteceu com você a partir dos outros. Deus continua querendo usar a sua vida e Deus também pode usar isso. Nem toda tempestade pode ser evitada, mas essa aqui eles podiam ter evitado. Então, vamos pensar. Pensa a segunda coisa nesse primeiro versículo. Eles descobrem que a ilha chama Malta quando chega lá. Irmão, é assim que as coisas de Deus funcionam, você sabia? Você só descobre onde você está quando você chega lá. É assim mesmo. E o que eu amo em Deus é que, por um lado, eles naufragaram, eles caíram. Mas, por outro lado, eles tinham uma missão para cumprir em Malta. Não faz sentido isso? Não vai ter uma ilha sendo curada agora? Deixa eu ver se vocês estão acordados. Quantos aqui, nessa noite, acreditam que no contexto dessa história, Deus queria que Paulo estivesse nessa ilha para levar cura para aquela ilha? Todos vocês. Maravilha. Agora, quantos de vocês, com a outra mão agora, acreditam que Paulo naufragou porque os marinheiros não seguiram seu conselho? Menos gente. Eles não naufragaram, não? Vocês não acreditam na Bíblia, não, gente? Eles naufragaram ou não? Mas eles foram chamados para a ilha ou não? Vocês estão confusos. É um acidente ou um chamado? O que eu estou perguntando, gente?
É possível que às vezes Deus use um acidente como cobertura para um chamado? É possível, irmão, irmã, que o que você tenha chamado de acidente na sua vida se conecte com o chamado de Deus para você? Um acidente no seu relacionamento, um acidente nas suas finanças. A Bíblia diz que eles chegaram em segurança na praia. Mas o que eu amo no nosso Senhor é que não importa se você acredita que foi um acidente, não importa se você acredita que foi um chamado. Deus olha para situações assim e diz: eu sei como fazer algo incrível e brilhante a partir disso. Você precisa crer, irmão. Olha para quem está do seu lado e fala agora: Deus pode usar isso. Vira para o outro lado e fala a mesma coisa agora, vai. Bom, na versão que eu li, a NVI, ela é mais atual, mais adaptada à linguagem de hoje. Chamou os habitantes da ilha de habitantes da ilha. Eu vi vocês lendo um texto na abertura do culto na Almeida. Na Almeida, se você ler, vai estar escrito bárbaros. Não vai chamar de habitantes da ilha. E posso ser muito sincero, no original se parece mais com bárbaros mesmo. Bom, Paulo está chegando nessa ilha, não está sozinho. Tem outros 276 prisioneiros com ele. E a razão pela qual Paulo estava no navio é que ele estava indo para Roma ser julgado por César. Então Paulo é verdadeiramente um pregador disfarçado de prisioneiro em direção a um chamado. Eu quero trabalhar isso com você um minutinho. Talvez você chegou num momento estranho da sua vida. Você pode pensar nas suas emoções, você pode pensar numa estação específica que você está vivendo agora. E todos aqui não vão esperar que você vai chegar numa ilha que você não conhece ninguém, cheia de bárbaros, e que eles vão ajudar você. Você não espera isso de bárbaros, você não espera isso de gente desconhecida. Tudo no texto, irmão, não sei se você está percebendo, aponta em uma direção só, e eu já te adianto, é isso mesmo, a palavra tem um ponto só. Qual ponto? Deus também pode usar isso. No texto, os bárbaros começam a ser usados por Deus, é isso mesmo. Tudo no texto aponta para a mesma coisa. As pessoas que eles deveriam ter medo, na verdade estão construindo uma fogueira para esquentar eles. Esse é o favor de Deus. O favor de Deus é quando Deus usa algo que você acha que é hostil para construir algo que vai te manter vivo. Favor de Deus é quando Deus usa alguém que talvez você nem gosta, para dizer o que você precisa ouvir na estação da sua vida. Essa é a estranha graça de Deus. Alguém aqui já recebeu uma estranha graça de Deus? Ou seja, a ajuda veio de onde você não esperava? De jeito nenhum? E é assim mesmo. Paulo queria ir para Roma, mas ele não queria ir para lá como prisioneiro. Deus usou correntes para levá-lo ao lugar que Deus queria. Irmãos, quando eles começam a jornada, eles estavam em um navio. Nós não lemos Atos 27, 44, que é o último versículo. Mas você vai ver que eles chegaram na ilha em cima de tábuas e outras partes do navio. Irmãos, a gente tem que aprender a louvar a Deus pelas pequenas coisas. Pense nisso. Eles começaram em um barco, algo grande. Eles flutuaram em um pedaço de madeira, algo pequeno. Pergunta boba, mas pensa aí. Você prefere andar em um barco ou remar em uma prancha? Você prefere chegar lá de barco ou em cima de um pedacinho de madeira? Não importa o que você prefere, irmão. Porque às vezes Deus te chama a agarrar o que tem disponível. Eu quero que você aprenda a louvar a Deus por cada detalhe da sua vida, meu irmão. Eu sei que todos nós preferimos o barco, eu também. Eu sei que a gente prefere que as coisas permaneçam iguais. Nenhum de nós gosta de mudança. Todo mundo sabe que um barco pode levá-lo à costa, mas eu descobri que um pedaço de madeira também pode. Todo mundo sabe que um barco pode te levar no lugar certo, mas a gente tem que descobrir que nas mãos de Deus, nós podemos chegar em qualquer lugar. Irmãos, teve um missionário que disse, um missionário britânico,
quando eu não posso orar, quando eu não consigo ler, quando eu não consigo nem pensar, eu ainda posso confiar. Irmão, eu não sei pelo que você já passou, mas uma coisa eu sei, você ainda pode confiar em Deus. Você ainda pode confiar em Deus. A fé é saber que se eu não conseguir entrar em um dispositivo de flutuação, eu ainda posso entrar flutuando pela graça de Deus nos lugares que Ele me quer. Quando o que você teve foi quebrado, quando o que você tinha foi conduzido pelo vento, irmãos, quando o que você tinha foi mordido por cobra, eu creio que Deus vai continuar provendo e conduzindo a sua vida, mas você tem que sair daqui sabendo que Ele fará isso de maneiras muito diferentes do que você pensou que seria, e que Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Qual é a chave de tudo que eu estou falando? A chave para isso é que você acredita que Deus também pode usar isso. Você acreditando, irmão, Deus vai usar a sua vida. Se Ele puder me trazer num barco, Ele vai fazer isso. Se Ele quiser me levar numa tábua, Ele vai fazer isso. Se Ele pode me abençoar com muito, Ele vai fazer isso. Mas se Ele quiser me abençoar com pouco, não importa, eu continuo adorando a Ele por tudo que Ele representa na minha vida. Paulo disse, eu aprendi a ficar contente em qualquer estado, eu sei como é ter bastante barco, mas eu também sei como é não ter muito, tábua. Irmão, se você tem um barco ou uma tábua, a sua música tem que ser uma só. Deus também pode usar isso. Quando você chega na praia, e você chegou lá numa tábua, e vê pessoas construindo uma fogueira, você acha que isso é uma bênção. Fogo é uma bênção, e é. Mas eu não sei se Paulo tomou uma decisão boa ou ruim aqui. Eu sei que a tempestade não foi culpa dele, mas no versículo 2, fala que eles receberam todos os prisioneiros com uma fogueira. Estava chovendo, estava frio, estão saindo da água. E aqui está a parte que eu quero perguntar para você. O que você pensa? Paulo reuniu uma pilha de gravetos e colocou no fogo. E aí uma cobra, saindo do fogo, se prendeu na mão dele. Eu pergunto, Paulo estava fazendo alguma coisa errada? Sim ou não? Será, gente, que ele não tinha que estar pregando o evangelho em vez de pegando graveto? Parece que no esforço dele, ele se machucou, sim ou não? E, gente, eu conheço Paulo, não pessoalmente, obviamente. Mas a gente já estudou muito sobre ele, já leu tantos textos dele, já estudou. E Paulo, o apóstolo Paulo, se ele encontra um grupo de bárbaros que não conhecem a Jesus, eu te garanto que tudo que ele queria fazer era pregar o evangelho nessa ilha. Ele queria falar de Jesus. É o que Paulo sempre fez em todos os textos. Mas você percebeu que ele não pregou nenhuma vez nessa ilha? Não tem uma defesa do evangelho. Não tem nada, irmão. Nada. Você não vê ele falando de Jesus, você não vê ele explicando sobre Jesus, você não vê ele falando do sacrifício de Jesus na cruz, você não viu nada disso. Irmãos, e Paulo não é qualquer pregador. Ele sempre deu um jeito de pregar. Em Atenas ele achou uma placa e pregou. Uma placa ao Deus desconhecido e apresentou o nosso Deus. Para os judeus ele conseguia explicar que Abraão foi salvo pela fé, não por obras. Paulo era o cara do debate, era o cara da pregação. E nesse texto ele não falou nada. Irmãos, Paulo falava vários idiomas, mas dessa vez ele não falou. E isso é incrível. Por quê? Porque Paulo está num lugar que as suas palavras não vão funcionar. Paulo não podia pregar o evangelho lá, sabe por quê? Porque ele não falava o idioma de lá. É por isso que você não viu Paulo pregando hora nenhuma do texto. Ele vai chegar na ilha e vai embora da ilha e sem pregação do evangelho propriamente dita. Aquela época, a língua, só para você saber, falada na ilha de Malta era uma forma de púnico helenístico, idioma resultante do fenício, que é o púnico, com um pouco de grego, mas não era grego. A ilha estava sob domínio de Roma, mas manteve sua cultura e idioma, e por isso eles não se comunicavam.
Então, Paulo estava lá na ilha tentando descobrir por que ele estava lá. Irmãos, a gente tem que aprender com o apóstolo Paulo nessa história, sabe por quê? Eu sei que você talvez nunca tenha ouvido uma pregação nesse texto, mas a gente tem que aprender o que Paulo fez aqui. Porque nós, quando estamos em situações difíceis, imagina, você acabou de chegar de uma tempestade, que seu navio naufragou, você chegou numa tábua, você está todo molhado, está frio, está chovendo, aí esses bárbaros começam a construir um fogo para você, você decide ajudar, e assim que você começa a ajudar, uma cobra agarra na sua mão. Irmão, não sei se é com você, mas se é comigo, eu ia começar a perguntar, Deus, por que comigo? Dos 276 prisioneiros, por quê? Que é comigo que esse negócio está acontecendo? Eu sei que você nunca passou por isso. A irmã que nunca casou, ela nunca perguntou, Deus, eles vão casar antes de mim? Ninguém faz esse tipo de pergunta. Por que comigo? Por que essa tragédia aconteceu comigo? Por que essa pessoa me traiu desse jeito? Nunca perguntou, né? Mas a gente normalmente conclui rapidamente demais e fica com a história da superfície. Sabe o que a gente conclui? Não, está acontecendo comigo porque eu fui estúpido. Está acontecendo comigo porque eu errei. Eu podia ter feito isso aqui diferente. Rapidamente a gente aceita que o erro se torne nossa identidade. Mas deixa eu te dizer, o nosso chamado é crer que Deus pode usar isso. Afinal de contas, você não passaria por coisas tão estúpidas na sua vida se Deus não quisesse te usar. Irmão, deixa eu te dizer, eu estou pregando a visão celular sem falar de célula, mas deixa eu te dizer, se você ainda não entendeu, você pode não ser líder, você pode ser só membro de uma célula, mas você pode ser o líder, você pode ser o pastor, não importa se você é crente, se o Criador mora em você, você é a solução para o futuro estúpido de outra pessoa. Nós estamos nesse mundo para não deixar os outros cometer os mesmos erros que a gente. Nós estamos nesse mundo para ensinar para as pessoas que Deus também pode usar isso. Irmãos, seguindo a história, Paulo, ele se aqueceu com o fogo, sim ou não? E em seguida, verifique, a mesma coisa que o aqueceu, o feriu, sim ou não? Você já foi aquecido por uma coisa em 1 minuto e mordido por ela na outra? Pode entender coisa como pessoa. Você já cuidou de alguém e daqui a pouco essa mesma pessoa te feriu? Irmãos, vamos pensar nessa ferida um minutinho? Pensa, Paulo não é nativo dessa ilha. O que ele está fazendo não é natural para ele fazer. Lembre, Paulo é bom com palavras, não com madeira. Às vezes, quando você sai da sua zona de conforto, pastor, e tenta fazer algo que você não é naturalmente bom em fazer, parece que você vai tomar uma mordida logo depois. Fugindo do calor, a cobra veio e mordeu a mão dele. Mas preste atenção, é o versículo 4. Quando os bárbaros, quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, eles disseram ao outro, esse homem deve ser um assassino. Nós já lemos a história até o final e sabemos que aquele homem que eles chamaram de assassino, vai curar todas as doenças deles. Então o homem que eles estão chamando de assassino, na verdade está carregando o remédio que eles precisam. Aqueles que estavam chamando Paulo de assassino, vai transformar a história daquela cidade. Talvez alguém está te chamando de ferido, talvez alguém está te chamando de algo que você não gostaria de ser chamado. Mas deixa eu te dizer, você tem um remédio para todo o Espírito Santo. Paulo está construindo uma fogueira, junto com eles, e fora do fogo, ele toma uma mordida que pode matar ele. Deixa eu dizer uma coisa para todos os pastores que estão aqui, todos os líderes, todos os cristãos, todo mundo. Irmãos, você não pode construir nada sem tomar mordida. É impossível construir qualquer coisa sem tomar mordida. Ah, mas eu quero construir uma igreja. Ah, é? Você vai ser mordido. Ah, mas eu quero construir um negócio. Você vai ser mordido.
Só quero construir uma família. Deixa eu te dizer, você vai ser mordido. Não importa o que você quer construir, você sempre será mordido. Irmãos, se Paulo não fosse fazer uma fogueira, ele teria sido mordido? Não. Mas se ele não ficar ferido, ele não vai curar a ilha. O que você vai fazer, irmão? Você vai passar o resto da sua vida apenas tentando evitar se machucar, tentando evitar ser decepcionado, tentando evitar que o seu coração seja partido? Irmãos, Paulo com certeza queria pregar o evangelho lá, e com certeza ele está pensando em como fazê-lo. Ele já tentou cumprimentar quando saiu da água, quando saiu da tábua dele, e ele não conseguiu comunicação. E aí ele está pensando em ajudar, e ele pega um pouquinho de madeira e joga no fogo. A cobra pendura na mão dele, não é que mordeu, irmão, pendurou. Então, se ele tomou a mordida aqui, a cobra veio junto com ele. Todos nós pensaríamos, fui estúpido. A gente fica na superfície. Paulo não foi como a gente. Esse é o convite para você essa noite. Quando a cobra morde Paulo, e Paulo vê aquela cena, e vê o susto de todo mundo, ele não foi perguntar para Deus, Deus, por que comigo? Ele estava pensando, agora eu tenho um microfone. Deus pode usar isso. Deus também pode usar isso. A atitude de Paulo, a pergunta que nós temos que ter no nosso coração, tem que mudar essa noite, irmão. Eu vou chegar nessa pergunta cada vez mais. Mas o que todo mundo tem que entender é que Deus quer usar nossas sabedorias e nossas escolhas ruins. Deus quer usar tudo. Irmão, por favor, creia nisso. Deus quer usar a vida de vocês, todos vocês. É a mensagem mais vinculada ao sacerdócio que eu já preguei. Mas eu já passei por isso. Deus pode usar isso. Mas isso aqui já aconteceu comigo. Deus também pode usar isso. Mas essa ferida aqui, que aconteceram comigo, e eles fizeram isso comigo. Você começa a falar igual minha filha, querendo chorar com 2 anos. Deus também pode usar isso. Tem uma cobra pendurada na minha mão. Deus também pode usar isso. No versículo 5, eu acho que Paulo prega um dos sermões mais importantes da sua vida, mais poderosos, e ele não falou uma palavra. Quando as pessoas viram a cobra na mão dele, viram isso como um sinal. Esse cara é mau. Quando Paulo viu a cobra, ele falou, agora eu vou cumprir meu propósito. Irmãos, deixa eu ser sincero com você. Eu não acho que Deus fez a cobra morder Paulo. Deus permitiu, claro, mas eu também não acho que o diabo tenha feito isso. Deixa eu te falar uma coisa, muito espiritual. É muito espiritual. Cobras mordem porque cobras mordem. Cobras mordem porque cobras mordem. A vida acontece, irmãos. Acidentes acontecem. A vida é assim. Mas essa pessoa está me ferindo. Você já sabe que ferida que ela passou? Ela nem sabe que está te ferindo às vezes. Mas ela está te ferindo porque ela foi ferida. Talvez você está ferindo os outros porque estava ferido até hoje. A vida é assim, irmãos. Nós não somos perfeitos. A cobra que mordeu Paulo, o irmão, bota a mão na boca de uma cobra e vê o que ela vai fazer. Você acha que ela vai te dar uma lambidinha? Paulo pode não ter visto a cobra, meu irmão, mas ele foi botar o graveto lá. Se bobear, ele mesmo pegou a cobra e nem viu. Isso eu não sei. Eu sei que a cobra, quando viu o calor, ela fugiu. Então, provavelmente, um deles está jogando um graveto lá na hora, e junto jogou uma cobra. A cobra bateu no fogo e saiu disparada. E lá tem o Paulo, tentando colocar um gravetinho. O que ela fez? Agarrou nele. Olha que espiritual, cobras mordem porque cobras mordem. Eu sei que isso é profundo. Qual é a pergunta
que eu creio que Paulo tinha no coração. Ele virou a chave nessa cidade, eu creio que Deus quer virar a chave no nosso coração hoje. A pergunta certa, irmãos, não tem que ser Deus, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu realmente estou tendo esse conflito? Por que isso aqui está fora do lugar na minha vida? Por quê? Não é isso. Você tem que mudar a pergunta de porquê para o quê. Não é por que o Senhor fez isso, é o que o Senhor quer fazer a partir disso. Essa é a pergunta. O que o Senhor quer fazer com isso? Irmãos, ou você crê que o Senhor está no controle da sua vida e que tudo o que acontece pode ser usado por Deus, ou você não crê em Deus. Porque Ele não é só criativo com o que você viveu, Ele é o Criador. Ele pode fazer algo produtivo a partir disso aí que você viveu. Bom, eu estou chegando no fim. Paulo ensina para nós que algumas das coisas que você está passando não é algo que Deus fez, mas sem dúvida alguma é algo que Ele quer usar. Quanto mais cedo você decidir isso, mais cedo Deus vai usar a sua vida. Irmãos, essa é toda a lição de hoje, você já entendeu? Desculpa se eu te confundi falando de bárbaros, de tábuas, de ventos, se eu confundi você falando de cobras. Irmãos, se toda essa retórica só te confundiu, deixa eu te explicar. Quando Paulo está com a cobra pendurada na mão dele, ele ensina para nós que quando a gente não pode usar a palavra, Deus deu algo para ele muito forte, muito maior do que suas palavras. Foram as feridas e o testemunho de Paulo que falaram mais alto nessa história. Irmãos, quando viram que Paulo estava mordido, e Paulo sacudiu a cobra, e algo mal não aconteceu, nós entendemos que com cobra a gente não discute. Você não discute com as coisas que estão tentando te matar, irmão. Você não raciona o caminho da vergonha e da condenação. O que você faz com esse tipo de coisa? Você sacode. Você não deixa agarrado na sua mão. Você devolve para o fogo. Irmãos, Paulo usava as palavras e as pessoas eram salvas. Ele usava as palavras e as pessoas eram curadas. É maravilhoso ver que Paulo foi extremamente usado por Deus. Talvez você diga, eu tenho pedido para Deus me mostrar um propósito. Eu tenho orado, eu tenho pedido para Deus mudar isso. Eu tenho pedido para Deus tornar essa situação na minha vida nova. Eu tenho pedido a Deus que me revele por que tem sido tão difícil. Irmãos, você tem que entender que isso aí que está te mordendo não deve ser uma cobra, é um propósito para você chegar lá. Irmãos, eu sei que você quer chegar lá de navio. Eu sei que você não quer que seu negócio falhe. Eu sei que você quer que a sua igreja cresça. Eu sei que você quer cumprir a missão de verdade. Irmãos, eu sei que você não quer carregar doença no seu corpo. Eu só estou dizendo que cobras mordem porque elas mordem. Você vai ficar doente assim mesmo, você não vai durar para a vida toda. Meu pai, esse pastor maravilhoso, enfrentou uma doença degenerativa, ficou 9 anos definhando. Eu vi meu pai acamado 4 anos direto, sem falar, sem me reconhecer. Morreu com 68 anos. Eu queria que ele não tivesse doença, mas deixa eu te dizer, cobras mordem porque elas mordem. Doença chega porque tem que chegar. Não tem um dia que eu possa adicionar na vida de ninguém aqui. O que eu sei é que enquanto você está aqui, Deus quer usar você. Deus quer que você se coloque na mão dele, sabendo que seja sabedoria, seja estupidez, Ele quer usar isso. Irmãos, Deus, Ele sempre vai permitir feridas, mas o melhor é que Ele fere, mas Ele trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Irmão, você vai usar a ferida? Deixa eu te dizer, não foi a cobra que sacudiu a fé de Paulo sacudiu a cobra. Esse cara chamado Públio, o chefe da ilha, alguns dias depois fala, eu quero jantar com esse cara aí que foi mordido e não deu nada. Irmãos, se Paulo não sobrevivesse à cobra, ele estava no cemitério de Malta, não na casa mais importante da ilha. Então, deixa eu te dizer de uma vez por todas,
As suas marcas de mordida vão se tornar um passaporte para o seu propósito. Irmãos, eu não sei se você já percebeu. Outro texto da palavra diz o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus usava Paulo. Nesse texto está dizendo que Deus usava o que de Paulo? Irmão, o que a cobra mordeu? O inimigo sempre morde onde Deus quer te abençoar. O fogo e as presas vieram do mesmo lugar. A dor e o objetivo vieram do mesmo lugar. A mão que Deus usou, essa mão curadora, é a mão que quando Paulo colocava as mãos sobre os crentes, eles eram cheios do Espírito. É a mão que curava enfermo. Irmãos, entenda uma coisa. Onde quer que Deus tenha abençoado você, você será mordido. Mas me ouça bem. Os maiores avanços acontecem após as maiores mordidas. Irmão, de novo, eu estou pregando para mim. O Vailan sabe o que eu estou pregando, porque eu contei para ele hoje no almoço. Eu estou pregando para mim, mas Deus me falou. Está sendo extraordinariamente mordido? Pois vai ser extraordinariamente usado. Eu sei que você já passou por muita coisa na sua vida, irmão. O que você não pode é sair daqui e dar desculpa para não ser usado por Deus mais. O que você não pode é sair daqui e falar: não, mas por causa disso eu não posso me dispor. Ah, mas por causa disso eu não posso liderar. Ah, mas porque a minha casa é muito pequena, não pode ter célula lá. Quem te falou isso? A casa é sua ou é de Deus? Ele é dono das suas coisas ou não? Ah, eu não posso liderar. Quem manda na sua vida é você ou Deus? É você que decide o que você faz e o que você não faz? Ou você tem um senhor, ou seja, um dono? E você é escravo dele por amor. Irmão, nós somos cristãos, escravos da orelha furada. Gente que bota a orelha no batente da porta e fala: Senhor, pode furar, porque eu vou servir na sua casa o resto da minha vida. Você não pode sair daqui e dizer: ah, eu não posso porque eu sou tímido. É a mesma coisa de Moisés tentando falar que era gago. Não que ele não fosse gago, não que você não seja tímido, mas você não pode dizer que Deus não pode te usar, apesar da sua timidez. Deus também pode usar isso. Eu aprendi isso, irmão, e pode saber, eu continuo lutando para não pensar: ah, isso aqui não é justo que eu estou vivendo. Irmãos, eu costumava pensar, até receber essa palavra de Deus: ah, eu quero que isso aqui vá embora. Eu pensava assim. Eu costumava pensar: ah, isso aqui não deveria estar acontecendo comigo. Vamos ser sinceros, irmãos, eu costumava ficar lá e discutir com cobras. Eu costumava tentar provar as coisas para as outras pessoas. Eu costumava pensar assim: eu não quero estar em Malta, eu quero estar em Roma. Eu costumava amaldiçoar as pranchas e sentir falta do barco. Em outras palavras, eu costumava viver na nostalgia do que eu já vivi, sem mergulhar no que Deus tinha para mim para frente. Mas o que eu tenho aprendido é que quando eu sou mordido, Deus está marcando a mão que Ele quer usar. Irmão, o inimigo que pretendia te matar, Deus vai usar para te desenvolver. O que o inimigo queria queimar você, Deus pode usar para libertar você. Irmão, o que queriam fazer você ir para fora da igreja, vai fazer você se afincar dentro de forma genuína. Por quê? Porque Deus pode usar isso. Irmãos, Deus gosta de usar pranchas, tábuas, para levar pessoas com segurança para a costa. Deus gosta de usar bárbaros para formar fogo. Ele gosta de usar cobras para curar ilhas inteiras. Eu não sei se você já entendeu, mas essa mensagem não só resume no fato de que Deus também pode usar isso, mas ela afirma que você é isso. Você é exatamente aquilo que Deus quer usar no Espírito Santo inteiro, no Brasil, no seu bairro, no seu trabalho, no seu local de estudo, com sua família. Deus quer usar você. E você não tem mais desculpa para dizer: eu não vou. Então o que você tem que fazer quando você voltar daqui? Você tem que voltar daqui e dizer para o seu líder: conta comigo. E dizer para a sua igreja: onde eu posso servir? E dizer para o seu familiar lá no Natal esse ano, falar assim:
Em 2026, você não me escapa. Ou você vem para Jesus, ou você vem para Jesus. Ah, mas eu sou tímido. Deus pode usar isso. Ah, mas eu tenho... Deus pode usar isso. Ah, mas eu tenho esse pecado. Deus pode usar isso. Mas se arrepende. Depois que Davi se arrependeu, Deus abençoou ele com o filho mais sábio de todos. Vem algo esplêndido aí, mas você tem que corrigir, irmão. Eu não estou te dando uma desculpa para pecar. Ah, mas eu posso fazer qualquer coisa que Deus vai usar. É verdade. Mas se você não se arrepender, Ele não vai usar. Porque Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Ele não deixa de ser fiel à palavra dEle. Se você se arrepender, Ele te lava, te bota numa veste branca, prepara as suas mãos e te coloca no trabalho. Deus está chamando você, irmão. Você pode ficar de pé, por favor? Eu creio que existem umas cobras que têm que voltar para o fogo hoje. Estava aí agarrado na sua mão. Mas Deus quer te livrar dela hoje. Eu creio que existem algumas crenças, algumas coisas que você permitiu travar a sua vida, que você vai ter que sacudir hoje. Mas eu também creio que a igreja no estado do Espírito Santo nunca mais vai ser a mesma. Não porque nós somos super, não somos nada. Nós continuamos sendo estúpidos pra caramba. Nós continuamos tendo sabedoria disponível e não pedindo por ela. Mas eu sei que seja por sabedoria ou por estupidez, Deus vai usar a sua vida. E eu creio que a igreja só vai mudar e só vai ter um novo tempo na igreja do Espírito Santo, porque tem gente decidida a dizer, eu vou ser usado por Deus. Eu vou deixar Deus me usar. Então nós vamos orar agora. Eu queria te dar um minuto para fechar seus olhos e pensar tudo que Deus falou com você hoje. Eu falei e preguei uma mensagem de um ponto só. Deus pode usar isso. Eu não sei o que você viveu, eu não sei sua história, não sei nada da sua vida. Mas eu sei que se você serve a Jesus, o Deus Criador mora em você. E Ele está pronto para pegar nada na sua vida e transformar em algo produtivo e valioso. Eu sei que Ele pode pegar a ferida de cobra, a mão sangrando e usar. Eu não estou pedindo essa música, nem precisa preocupar com isso. Mas eu me lembro, enquanto estou falando aqui no final, daquela música do Rodolfo Abranches, que das minhas feridas saia poder para curar. Que cada hora perdida, me lembre que não é para eu parar, até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha e que cada coisa esteja em seu lugar como o Pai sonhou. Irmão, Deus quer usar a sua vida para encher a casa. Deus quer usar a sua vida para ganhar mais gente para Jesus agora. Deus quer usar a sua vida para transformar a realidade de quem está do seu lado. Nós vamos ganhar o mundo, um de cada vez. Nós vamos ganhar o Espírito Santo inteiro, um de cada vez. Nós vamos ganhar a sua cidade inteira, um de cada vez. Eu não estou pedindo para você fazer a pregação que vai mudar tudo. Eu estou pedindo para você se colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu tenho isso, e eu creio que o Senhor pode usar isso. Eu creio que o Senhor pode usar tudo o que eu vivi. Eu creio que o Senhor quer me usar, e eu me coloco nas suas mãos, não porque eu sou capaz, não porque eu sou diferente ou especial, eu me coloco nas suas mãos porque eu creio no seu amor por mim, e creio que o Senhor quer me usar apesar de mim. Irmão, não sei o que você quer fazer, nós vamos orar agora. Mas se você quer fazer um compromisso diferente, de disponibilidade para Deus, você não pode sair dessa conferência sem fazer isso. Irmão, se você precisa dizer, Senhor, eis-me aqui com tudo que eu tenho, e não é muito, mas eu sei que o Senhor pode usar isso. Se você decidir fazer isso, eu quero que você saia do seu lugar e nós vamos orar juntos. Se você entende no Espírito, eu falei, talvez seu Espírito vai entender, sua mente nem vai. Mas se você está entendendo, é comigo. Deus quer me usar, sai do seu lugar, nós vamos orar juntos. Essa é uma palavra que chama todos nós para a missão, todos nós. Não tem escapatória mais. Todos nós. Vem com o espírito de oração, se coloca na presença de Deus. Confessa seus pecados para o Senhor. Pede para Ele te lavar. Se arrepende, Deus pode fazer algo esplendoroso disso que você viveu.
Nós vamos cantar uma canção, mas eu nem estou pedindo para você cantar. É você e Deus agora. Ora agora. Se coloca na mão dele. Eu creio que ele vai visitar você com poder. Eu creio que ele vai te lavar hoje. Eu creio que ele vai te ungir hoje. Eu creio que ele vai tocar em você e dizer: é você que eu quero usar. Eu posso usar isso. Entrega para mim. Aproveita agora para sacudir cobra no fogo. Sacode o que está agarrado na sua mão. Deixa aqui hoje no altar do Senhor. Deixa aqui na nossa fogueira. Larga o que estava te prendendo. Libera o perdão que faltava. Libera o perdão que faltava. Eu repito, libera o perdão que faltava. Deixa aí no fogo. Às vezes o perdão é para você mesmo. Talvez você tenha que se perdoar pelas suas más decisões. Sacode a cobra hoje em nome de Jesus. Sacode a cobra em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, Senhor. Eis-nos aqui, Deus.
Ô Senhor, nós sabemos que nós não temos muito para dar, mas nós escolhemos dar tudo. Deus, nós estamos dando tudo e não queremos nada de volta. Eu não estou barganhando com o Senhor, Deus, nós não estamos barganhando com o Senhor. Eis aqui o nosso tudo, Deus, e não precisa devolver nada para nós. O Senhor é digno da nossa vida. A gente só te ama porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. A gente só tem acesso à vida porque o Senhor nos dá vida. Deus, e por isso nós nessa noite dizemos sim para o Senhor. Eis aqui, Deus, nossas mãos furadas, não é de um madeiro, não é de prego na cruz, Deus, mas está cheio de furinho pequeno, é mordida de cobra, Deus. Deus mordeu a gente, essa cobra mordeu a gente tanto, e cobras mordem porque elas mordem. A vida acontece, Senhor, as feridas acontecem, as perdas acontecem, as lutas acontecem, mas nós depositamos a nossa confiança no Senhor, e sabemos que o Senhor também pode usar isso, que o Senhor também pode usar cada uma das questões vividas por cada pessoa aqui. Eu declaro agora, Espírito Santo, venha sobre cada um. Jesus, derrama seu sangue sobre cada um, lava de todo o pecado, Deus. Que daqui para fora saia uma vida pura, uma vida de santidade, uma vida que vive para agradar o Senhor, uma vida que vive na sua presença, Deus. Uma vida que sabe que sem ti nada pode fazer, uma vida que sabe que sem ti nós não podemos e não temos coisa boa alguma que não tenha sido dado dos céus. Espírito Santo, vem sobre cada um e começa a encher agora. Encher para que a gente faça uma obra muito maior do que nós mesmos. Deus, nós precisamos ser cheios do Senhor hoje. Deus, nós estamos desesperados por um toque da sua presença hoje. Deus, toque em cada um agora, Deus, porque nós estamos disponíveis para o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós dizemos sim ao chamado, nós dizemos sim apesar de nós. Nós temos as nossas limitações, as nossas lutas, as nossas questões, mas cremos e escolhemos crer que Deus não só pode, como Ele vai usar isso. Deus, nós cremos que o Senhor vai usar cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada idoso. Deus, nós estamos todos nas suas mãos, dizendo, eu creio, pode me usar, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, me usa para ganhar minha cidade, me usa para ganhar meus colegas de trabalho, me usa para ganhar meus familiares, me usa para ganhar meus melhores amigos, me usa, Senhor, me usa para ganhar meus vizinhos, Deus. Deus, que a gente não pare até que a casa esteja cheia. Deus, que a gente não pare até que o Senhor volte, até que o Senhor venha, e Ele virá. Nós cremos que o Senhor virá, Senhor. Então nós te pedimos, Jesus, eis-nos aqui, envia cada um de nós. Nós estamos aqui dizendo sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. E eu peço, Deus, que a resposta do céu ao nosso sim seja o enchimento do Espírito. Espírito Santo, caia sobre nós, venha sobre nós e sopra, enche, faz transbordar, Senhor. Que não seja só aqui numa expressão, numa experiência, num arrepio, mas Deus, que a gente viva a vida cheia do Senhor, que a gente caminhe por essa terra cheia do Senhor, que a gente vive essa semana na sua presença, que todo dia a gente busque a sua face, que todo dia a gente olhe para nós mesmos, vendo todas as falhas, todas as dificuldades, e afirme na sua presença, o Senhor pode usar isso, o Senhor pode usar isso, o Senhor pode usar isso. Deus, que o Senhor mude agora no coração de todos eles a pergunta do coração, que eles parem de perguntar por que comigo, por que isso, por que aquilo, e que a pergunta vire, o que, Senhor? O que o Senhor quer fazer com isso? O que o Senhor quer fazer a partir disso? Eis-nos aqui, Senhor, pode fazer, Jesus, pode fazer, Senhor. Eu estou confiando em Ti, Pai. Nós declaramos a nossa confiança no Senhor, nós declaramos a nossa disponibilidade, nós declaramos, sim, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, e que cada homem e cada mulher aqui seja usado pelo Senhor para realizar uma obra muito maior do que eles mesmos, e que ao final de tudo a glória seja toda do Senhor, em nome de Jesus, amém. Ainda nesse espírito,